Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o esqueleto apendicular superior. Lembrando que em outras aulas a gente viu o esqueleto axial, né? Então agora nós vamos para o apendicular superior. Ele corresponde a quem? A toda a estrutura do membro superior. E a gente sempre, quando pensa em membro superior, a gente imagina braço e antebraço, e não é, né? Então a gente começa com a cintura escapular, que é essa linha dos ombros, nosso primeiro eixo de movimento, e depois a gente desce para os braços. Então, quando a gente fala sobre essa cintura escapular, a gente começa com um dos ossos, que é chamado de clavícula, né? Clavícula vem de origem grega e latina, que significa pequena clave de sol, né? Eles imaginavam que ela tinha semelhança com essa estrutura. A clavícula tem duas extremidades, uma extremidade external e uma extremidade acromial. O que significa isso? Que uma das partes dela vai se conectar aos ossos do externo, e a outra parte vai se conectar ao acrômio, essa elevação que a gente sente quando passa a mão sobre os ombros. Essas são as duas estruturas que a gente tem na clavícula, a external e a acromial. Na sequência que forma essa parte da cintura escapular, nós temos a escápula. O nome dela vem de escapulário ou de asa, então é por ela se assemelhar a uma asa. Ela tem alguns nomes que a gente pode lembrar. O ângulo superior, esse primeiro triângulo que a gente vê aqui, o ângulo inferior, a margem medial e a margem lateral. Como que eu sei quem é margem medial e quem é margem lateral? A margem medial, primeiro, que ela é mais longa. Segundo, que a margem lateral vem junto com a fossa glenoidal, que é essa parte em que a gente vai ter o contato do braço, né, no caso do húmero, com a articulação, formando a articulação do ombro, ok? Além disso, a escápula ainda tem uma outra situação, que é chamada de espinha da escápula, uma elevação que a gente tem ali. Essa elevação, os músculos do trapézio superior se prendem nela, né? Então, quando alguém chega em você e vai fazer uma massagem lá na região dos seus ombros, esse ponto que ela toca, que alivia muito a tensão, é uma das regiões, é a espinha da escápula, o rebordo dessa espinha. Além disso, quando a gente fala de acrômio, lá na face acromial da clavícula, a gente está falando dessa estrutura aqui, ó. Tá? É um pontinho mais alto que a gente sente na linha dos ombros. Tá? Na sequência, nós temos o húmero, o mais longo dos ossos dos membros superiores. Tá? Ele tem uma cabeça esférica, então é importante a gente saber essa questão da diferença entre as cabeças dos ossos, porque nós vamos perceber que elas são totalmente diferentes entre si. É o que mais diferencia. Além disso, ele tem um colo anatômico e um colo cirúrgico, né, que a gente consegue ver também com mais detalhes na apostila. E duas elevações. A primeira delas é o tubérculo maior e o tubérculo menor. Para que eles servem? Entre eles, nós temos o sulco intertubercular, que vai passar o tendão do seu bíceps, que mais para frente a gente vai ver que se trata. No meio desse osso, a gente tem o que é chamado de diáfase. Todos os ossos longos têm, né, que é a estrutura mais fina, a parte mais fina do osso. No final, já em contato com o que seria a região do cotovelo, nós temos os côndilos do húmero, ok? Nessa região, aí a gente passa para o próximo osso, que é a una. Na una, a gente vai perceber que tem uma cabeça diferente. Enquanto o húmero tinha uma cabeça arredondada, a una tem uma cabeça em forma de chave de boca ou em forma de meia-lua. Muitas pessoas falam isso. Por que ela tem esse formato? Exatamente para ter esse ponto de encaixe com o húmero, tá? Isso forma a alavanca que a gente tem no cotovelo, tá? Então eles têm esses limites traçados ali. Além da cabeça, ela tem um colo, que é como se fosse um pescoço. Ela tem uma curvatura aqui do lado que tem uma função, que é chamada de incisura radial. A incisura radial é onde o rádio, o outro osso que a gente vai ver, toca e entra em contato ali. Qual que é a função dessa incisura radial? É permitir esse movimento que a gente faz com a mão, o movimento de pronação e supinação. Depois disso, ela tem uma diáfase e lá na pontinha inferior dela, ela tem um processo estiloide, essa pontinha que a gente está vendo aqui embaixo. Depois a gente vai ver qual que é a função dessa pontinha. O rádio, diferente da una e do húmero, tem uma cabeça plana e arredondada, tá? Além da cabeça, ele tem a incisura ulnar, porque ele toca na una, a diáfase dele, e o processo estiloide do rádio. Então, para que serve esse processo estiloide que eu falei duas vezes? O processo estiloide é o ponto de contato que faz o encaixe do punho, né? Esses 8 ossinhos pequenos que a gente tem aqui,
que são chamados de ossos do carpo. Tá? Os ossos do carpo vocês conseguem ver na apostila a sequência, são 8 ossos, e nós dividimos eles em 2 fileiras. A fileira mais proximal são os ossos escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Depois nós temos os ossos trapézio, trapezoide, capitato e amato. Olhem lá na apostila que fica mais fácil vocês visualizarem esses 8 ossos. Por que tantos ossos numa região tão pequena? Exatamente para permitir esse eixo de movimento muito variado que a gente tem, ok? Depois disso nós temos o que vocês conseguem ver na apostila, que é chamado de ossos do carpo. Tá? Além dos ossos do carpo, nós temos os ossos do metacarpo. O metacarpo é a palma da mão do sujeito. Tá? E eles têm nome? Tem, mas são chamados por uma numeração. Essa numeração começa do polegar e vai até o 5º dedo. Então nós temos o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º metacarpos. Ok? Depois disso, nós vamos para os dedos. E os dedos são divididos em 3 tipos de falange. As falanges proximais, mais perto do centro do corpo, as mediais e as distais, que formam as unhas. Ok? Nas falanges proximais, nós também começamos no polegar. Então, nós começamos com a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª falanges proximais. As falanges mediais, a gente não começa no polegar. Mas por quê? O polegar não tem falange medial, ele é pequeno, então ele só tem 2 falanges. A proximal e a distal. Então, nós começamos no dedo indicador. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª falanges mediais. E para finalizar, nós temos as 5 falanges distais, que formam as nossas unhas. Começando também pelo polegar. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª falanges distais. Nisso, a gente tem os 14 ossos das falanges, mais os 5 ossos do carpo, mais os 8 ossos do metacarpo. E nós ainda temos os ossos do antebraço, braço e cintura escapular. Feito isso, lá na apostila, na página 14, vocês conseguem ver também algumas atividades que foram colocadas e alguns links de sites para vocês poderem acessar. Eu fico por aqui e até a próxima aula.